a culpa. Acontece o seguinte. Isaías 64:6. As nossas justiças são como trapo de imundícia. Eu não vou ficar citando todos os textos que vou falar sobre o nosso pecado. Romanos 3:23 é muito famoso. Nosso coração é enganoso, incurável, enfim. Salmo 51 diz que a gente é do pecado. Os ímpios também são corrompidos desde a madre, enfim. Beleza, vamos só sair dessa discussão de natureza e culpa Eu concordo. focar. Então, exato. Inclusive, eu também já ouvi falar, voltando para aquele juízo de fato que eu tinha feito, eu também já ouvi falar de muitos luteranos que Tomás de Aquino concordaria com o Sola Fide. Existe um doutor católico romano, eu não vou lembrar o nome dele, cara, eu precisava pegar o nome dele, um historiador, que fala a respeito de Bernardo de Claraval, e ele diz que Bernardo de Claraval e a doutrina do Sola Fide, elas são praticamente a mesma coisa, entende? Se eu tentar Eu li achar ele. antes do Araval, e não tem a ver. Porque Então, você pega o Killian Walsh, por exemplo, falando sobre Bernardo de Claraval, tem um texto de Bernardo de Claraval que ele vai dizer o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, eu estava falando vai dizer sobre assim, o opúsculo sobre o arbítrio e a obra. assim, a doutrina do Sola Fide no geral, entendeu? No Eu pensei, geral, tanto a nós questão falamos de de livro. livre-arbítrio e de tudo. Ah, mas que livro dele que ele fala isso? Só pra saber. O quê? Não entendi o que você quis dizer. Que livro ele fala isso? O livro que o Marco fala isso. Bernardo de Claraval, do Cântico dos Cânticos, Ah, tá. 2. Não conheço. Sermão 22.8, página 20. Ele vai dizer assim, eu vou pegar só um exemplo, tá? Para evidenciar o que eu estou dizendo. Quanto a sua justiça, tão grande é a fragrância difundida que tu és chamado não somente de justo, mas de a própria justiça. A justiça que torna os homens justos. O poder de fazer os homens justos é medido por sua generosidade em perdoar. Portanto, o homem que sofre pelo desejo do pecado e deseja justiça, confie naquele que transforma o pecador num homem justo e sentenciado. Justo nos termos da fé somente. Ele terá paz com Deus. Você tem um historiador, o católico romano Franz Posé, que fala a histórica doutrina da justificação de Lutero é idêntica à de São Bernardo. Ele fala isso do Real Luther, a Friar Erfurt em Wittenberg, explorando Lutero e Melanchthon com um guia. Então você tem opinião até mesmo de católicos romanos falando isso. É O porque que eu acredito... é polêmico. É porque essa questão é de fato. Eu concedo o ponto de que São Tomás ele tem muitas doutrinas que são próximas do calvinismo, tanto que Calvino cita ele nos institutos várias vezes. Não, calvinismo não. Mas eu falo no espaço Nós não gostamos de calvinismo não, velho. Não, mas pior que o calvinismo, ele realmente Eu sei. propôs a doutrina Assim, eu pessoalmente gosto de provocar. Não só do Tomás de Aquino, mas do Agostinho também, e acho que Agostinho. principalmente do Agostinho. O autor que mais depois das escrituras é Santo Agostinho. Mas o ponto é o seguinte, é que há um problema, porque tem santos que falam que nós somos justificados pela fé somente. Eu não discordo disso. O problema é que fé é essa? Os protestantes, eles vão falar que é a fiducia. A fiducia é que justifica. O problema é que o ponto que o católico não aceita é que a fiducia justifica. Fala que a fé dogmática, a fé informada para a caridade, chamada de fé viva, é a fé que justifica. E o ponto é, você consegue que a fé que justifica é a fé dogmática e não a fiducia? Eu precisaria entender qual a diferença, a distinção entre as duas. Porque, assim, as fés que eu conheço, quando a gente separa, geralmente a gente separa na fides passiva, na fides... não vou lembrar os outros termos, cara. Por exemplo, a fides aliena, por exemplo, que seria a fé dos deficientes, das crianças, enfim. Então, esses termos que você citou, eu especificamente não conheço. Tá, eu vou pegar aqui. Pode falar, eu vou procurar quanto isso. Uhum. Sim. A diferença da fé de mera crença seria a fé que
justamente não é a fé, mas é a mera crença mesmo. A crença de você pode conceber que há um ser maior, que há um ser de máxima grandeza, como você colocaria. Agora, a fé por si mesma, a fé per si, o dom da fé, ele é o dom conferido a Deus para que a gente possa crer, por conta do nosso estado Eu me pecaminoso. lembro, cara. Peraí, deixa eu só anotar aqui. Então, essa fé, essa diferença, que você tem a mera crença e você tem a fé que é dada por Deus para crer, entende? Então, nós somos atores, como poderia dizer, não sei nem se ator passivo faz sentido, porque ator pressupõe atividade, mas nós somos passivos nesse processo. É como se Deus nos desse dinheiro e a gente só aceitasse, entende? É uma analogia bem bestinha, bem simples. É uma analogia que a gente faz com criança, entende? Já te o conceito. Uhum. Quando a gente fala a respeito da fé salvífica, ela se refere ao dom da fé mesmo. Não é a mera crença. Tá. Vamos lá. A fiducia, ou fé fiducial. Não, pode falar. Ué. Acho que ele teve que. Bom, Sim. falando a respeito das obras no geral, assim, cara, na verdade é bem mais simples. A gente trata ela de modo inseparável no sentido não de que uma é necessária para outra, mas no sentido de causa e efeito, entende? É mais nesse sentido, se eu fosse explicar de forma mais acessível. A fé cordial, como a gente pode dizer, ela é o dom dado por Deus. E justamente quando exercemos essa fé, como que a gente pode exercer essa fé? Justamente pelas obras. Então é a fé que gera obras, entende? Então, se você pegar, eu vou pegar aqui a própria Confissão de Augsburgo, artigo 6, né? O Melancton ele vai dizer assim: ensina-se ainda que essa fé deve produzir bons frutos e boas obras, e que por amor de Deus se deve praticar toda a sorte de boas obras por ele ordenadas, não se devendo, porém, confiar nessas obras como se por elas se merecesse graça diante de Deus. Porque Isaías, é o texto de Isaías que a gente utiliza para dizer que as nossas obras são como trapos sujos. Então nelas não tem nenhuma bondade necessariamente, a não ser pela graça de Cristo, que é o favor imerecido. E por isso que eu estava falando a respeito de santificação e justificação, que é a distinção que a gente faz para ficar mais fácil de compreender. A justificação é o processo onde Deus nos declara justos por meio da sua graça, que ele concede o dom da fé para que nós venhamos a crer no sacrifício de Cristo,
onde toda que a gente sequer poderia fazer um dia na Terra já foi feita na cruz do Calvário.